Também Deus tem preparado de que esta reunião de jovens e menores tem tido um grande efeito no meio da nossa irmandade, das nossas crianças e da nossa mocidade, pois eu quero crer que todos estão bem interessados de participar, porque nós estamos agora sem a reunião presencial, como todos nós sabemos, tanto aqui como em muitos países, ainda não se pode estar juntos nas casas de orações, mas estamos juntos em casa e ligados na mesma comunhão. E com isso Deus está abençoando grandemente a nossa mocidade, as nossas crianças, que quando chega o horário de domingo às 10 horas, todos já estão se preparando para participar. E nós temos que ser participativos. Nós instruímos a nossa irmandade, os pais, os avós, as crianças, para que sejam participativos, que se reúnam nas casas, a família, claro que não é para reunir outros de fora, mas a família se reúne nas casas, estejam em comunhão, desde o início, quando antes de iniciar a reunião de jovens e menores, os cultos também ficar em comunhão, para nós participarmos e também ser beneficiados pela presença do Senhor e pelas virtudes, que as virtudes de Deus se manifestam aqui, neste pequeno grupo que estamos reunidos, como esta mesma virtude está por todo o mundo. O Senhor visita todos e todos somos edificados na presença de Deus. Nós sempre damos alguns conselhos nestas oportunidades, porque quando nós temos as reuniões presenciais, temos os cooperadores de jovens e menores que estão sempre cuidando, sempre zelando, e é muito importante, não é? Nós estarmos sempre dando graça, dando ensinamentos e que as nossas crianças possam sempre estar servindo o Senhor firmes nesta bendita graça. E os cooperadores de jovens e menores sendo dedicados, as nossas crianças vão aprendendo, a nossa mocidade também. E eu me lembro que há muitos anos atrás, lá no 78, 79, por aí, atendia como cooperador de jovens e menores no Rochidale, aqui em Osasco. Ficamos como cooperador de jovens e menores há alguns anos. Mas era tão bom de nós estarmos junto com as crianças, com a mocidade. Eu me sentia muito feliz de estar com eles. E até hoje, como a gente tem bastante criança em casa, eu tenho bastante netos, então nós sentimos felizes no meio da nossa mocidade, das nossas crianças e dos nossos também, né? Servindo o Senhor. E quanta coisa boa que o Senhor fez naquele tempo que, antes de cooperador de jovens e menores, quando jovem, que nós, desde criança, estamos servindo o Senhor nesta bendita graça. Eu me lembro que a primeira vez que recitei, na reunião de jovens e menores, nós não tínhamos todos os domingos. Naquele tempo era mais espaçado, parece que era uma vez por mês. Mas eu me lembro que a minha tia ensinou o Salmo 23, e aquele tempo também era individual, e levantava aqui no púlpito. Então eu me lembro que levantei aqui no púlpito e falei: Deus seja louvado. E aí eu vou recitar com a ajuda de Deus o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deus seja louvado. E desci correndo. E aquilo ali ficou gravado até hoje, nunca mais esqueci. Depois, servindo o Senhor, como jovenzinho aqui em Osasco, nós congregávamos ali na Vila São José, que hoje é Vila Irosa, e depois mudamos para o Rochidale. E nós congregávamos também no Presidente Altino, onde o pai do irmão Tiago, irmão Mário Lungarese, era cooperador. E nós lembramos de todo esse tempo aí que nós servíamos o Senhor. Tinha domingo que nós congregávamos 4 vezes, no domingo. De manhã, na reunião de jovens e menores na minha comum. À tarde, nós tínhamos a reunião de jovens e menores no Rochidale.
E mais um pouquinho à tarde, lá no Presidente Altino, era 5 horas da tarde, a reunião de jovens e menores, antes do culto. Terminava a reunião de jovens e menores, em sequência era o culto. Então, participava da reunião de jovens e depois também do culto. O Senhor tem nos ajudado e quanta coisa boa que nós temos visto no meio da nossa mocidade. Daquele tempo do Rochidale, de cooperador de jovens e menores, naquela mocidade que tínhamos, hoje muitos estão no ministério servindo o Senhor. Até no exterior tem irmãos que eram lá do Rochidale, que estão no ministério fora do Brasil, servindo a Deus. Então, nós sempre aconselhamos os nossos jovens, as nossas crianças, a serem dedicados nas coisas de Deus. E hoje nós temos muita facilidade de participarmos, sermos participativos em tudo, porque é uma facilidade muito grande, não vê? Nós estamos aí separados por causa desta pandemia, mas estamos tendo estas reuniões, que estamos tendo um bom aproveitamento, participando. Mas uma coisa muito importante é a nossa mocidade, as nossas crianças se dedicar na leitura das Sagradas Escrituras. Porque tem aqueles que lê muitos livros por causa do estudo, precisa ler, mas deixa as Escrituras de lado. Então, nós temos que ter as Escrituras sempre pertinho de nós, para nós lermos. Vocês sabem que não é difícil de ler a Bíblia toda, né? Porque tem muitos livros que é mais grosso do que esse daqui. E tem aqueles que lê em pouco tempo. 1, 2, 3 e muitos livros. E as Sagradas Escrituras, às vezes, não lê. E nós temos não muitos livros nas Escrituras, né? São 66 livros. E são livros curtos também. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Quando nós estamos na reunião de jovens e menores, então tem ali as crianças, tem os jovenzinhos, nós fazemos pergunta, né? Agora aqui hoje nós temos jovens aqui, mas outros que não são jovens mais, né? Mas também não vamos dizer que são velhos, né, irmão Tiago? Nós não somos velhos, não. Nós somos jovens também, porque a cada dia o Senhor nos renova. Porque está escrito na palavra que em Cristo Jesus tudo se renova, até os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, a nossa mocidade, as nossas crianças, precisam sempre buscar do Senhor e aprender, e ser dedicado, ter prazer nas coisas de Deus. E a nossa mocidade que vai já se desenvolvendo, e tem aqueles que já estão pensando no futuro, que todos têm este pensamento, né? De que no futuro, o que será do meu futuro? O que Deus vai preparar para mim? Então nós temos que estar sempre buscando o Senhor e pedindo e se dedicando, porque o Senhor sempre prepara para aqueles que o amam coisas boas. Então assim está na palavra, se nós nos dedicamos nas coisas de Deus, coisas boas o Senhor trará para nós, na nossa vida presente e na nossa vida futura também. Até os nossos pensamentos, os irmãos sabem que os nossos pensamentos precisam ser bons. O apóstolo Paulo ensinava aos filipenses que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto devemos pensar. Porque tem aqueles que ficam maquinando coisas que não são boas, e vem um entristecimento, vem um desânimo, e vem também até uma depressão. Mas nós que somos crentes, temos que pensar naquilo que é bom, porque o Senhor prepara para nós coisas boas. E o pensamento é assim, pensou, simultaneamente a pessoa sente. Então, pensamento bom, sentimento bom. Mas se o pensamento não é bom, o sentimento também não é bom. A pessoa fica triste. E nós temos que pensar aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é justo,
aquilo que é de boa fama, aquilo que traz algum louvor. Então, se nós nos dedicarmos nestas coisas, naquilo que é bom, a nossa vida fica suave. Quem sabe tem alguém que a sua vida está difícil, está triste, está aborrecido, sem expectativa para o futuro. Mas mude hoje os teus pensamentos. O Senhor te dará graça. Você vai pensar naquilo que é bom e o teu sentimento vai ser diferente. Abençoado por Deus. E os irmãos sabem que em tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com oração. Os filhos de Deus, nós todos, sempre fomos ensinados pelos nossos irmãos que deixaram bons exemplos para nós. Com oração. E os irmãos também podem ter aqui um conselho. Existem 3 coisas pelas quais nós chegamos à virtude. A primeira é a meditação, reflexão. Nós temos que sempre estar meditando nas coisas que são de Deus, meditando na palavra, meditando naquilo que nós aprendemos nas congregações. Esta é uma parte nobre, a meditação. Tem aqueles que, em vez de ele meditar nas coisas que são boas, nas coisas de Deus, ele fica meditando em coisas que não traz aproveitamento nenhum. Mas aqueles que meditam nas coisas de Deus, é uma nobreza. Às vezes nós vamos dormir meditando na palavra, meditando num ponto que o Senhor deu, um conselho, e aquela meditação traz para nós até um sono suave. Esta é a primeira. A segunda é a imitação. Nós temos que imitar aquilo que é bom. Isso tudo é fundamentado nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo mesmo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar aqueles que deixaram bons exemplos para nós, bons ensinamentos. Então aquele que imita o que é bom, ele vai agregando na sua vida uma condição boa. E a terceira parte é a experiência. A imitação é fácil, né, de imitar aqueles que já passaram por algum caminho, e nós imitamos aquele que deixou para nós bons exemplos. Mas a experiência é a mais árdua, porque nós sofremos, passamos alguma dificuldade, passamos por alguma situação difícil, mas também aprendemos. Então, estes são os 3 caminhos pelos quais chegamos à virtude. Mas que possamos todos chegar à virtude. Tendo qualidade, virtude quer dizer qualidade, quer dizer que nós temos as condições boas para servir o Senhor e vencer o mundo. Quem sabe tem alguém que está perdendo estas condições, estas virtudes. O Senhor pode te visitar nesta manhã e você receberá do Senhor virtudes para servi-lo nesta terra, vencer o mal e o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque existem muitas coisas que o mundo oferece que para a carne parece que é boa, mas para a alma é morte. Então nós temos que pedir ao Senhor e nos distanciar daquilo que é mal. Tem muitas ofertas. Hoje nós temos aí uma vida, não é, no meio da sociedade, que existe tantas coisas que desagrada a Deus e traz um empobrecimento espiritual. Mas se nós nos dedicarmos nas coisas do Senhor, estivermos perto do Senhor, Ele nunca nos deixará. Então, quando o inimigo se apresenta com alguma oferta, nós temos que rejeitar e abraçar aquilo que é de Deus. Olha quantos irmãozinhos que nós conhecemos, que por não ter dado valor àquilo que é de Deus, perderam as condições de servir o Senhor e caíram numa situação difícil e depois não tem volta, porque tem caminho que não tem volta. E este assunto acontece na adolescência. Os irmãos sabem que a adolescência, ela começa aos 11 anos, mais ou menos, e vai até os 19 anos.
é uma fase difícil da nossa juventude. Mas se eles entenderem que eles estão passando por esta fase de adolescência, e os pais, e os irmãos do ministério também, todos ajudando, então eles passam. Mas se ele não entender, os pais também não, aí há um atrito, e eles não têm condições de passar por este tempo dentro da igreja, dentro da obediência da palavra. Mas se uns ajudar os outros, até os adolescentes que estão nos ouvindo nesta manhã, devem saber disto, que vocês estão passando uma fase difícil, porque está formando dentro do adolescente uma personalidade. E se neste tempo da adolescência ele se cuidar e buscar e orar e entender que eles estão passando por esta situação que é transitória, quando chega lá nos 19, nos 20 anos, ele tem uma personalidade e uma condição firme para ele ser um bom homem, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, e que possa ter condições de estar sempre na presença do Senhor de cabeça levantada. Nós temos a nossa mocidade, como hoje nós ouvimos aqui na oração, que estão se preparando para o casamento. Quantos dos nossos jovens que desejavam estar nas reuniões da mocidade e se despedirem, para o casamento? E como nós temos observado quando tínhamos as reuniões da mocidade, que diversos casais se levantavam para despedir, para pedir oração, e hoje estão privados de estar presencialmente numa reunião da mocidade para se despedir. Mas o Senhor permite de nós passarmos por este tempo difícil, mas não é por isto que a bênção de Deus não alcançará todos aqueles que estão esperando e buscando daquilo que é do alto. O Senhor abençoará, ajudará. É verdade que precisa também fazermos a nossa parte, porque tem aqueles que se acomodam e esperam tudo que venha de graça. Nós temos que fazer a nossa parte. Os jovens que estão se preparando para o casamento devem ser sempre dedicados nas coisas, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, e fazer os preparativos para não casar de qualquer maneira, porque tem alguns que o Senhor vai preparar, o Senhor vai nos ajudar e alguma coisa o Senhor vai fazer. É verdade, o Senhor faz além daquilo que pedimos e pensamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem que ser um moço dedicado, se preparar, nem que foi coisa simples. Não precisa ser coisas assim muito elevadas, como nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O salmista: não me exercito em coisas muito elevadas. Nós contentamos com o que é simples, com aquilo que Deus prepara, mas tem que fazer os nossos preparativos, para que quando chega o dia do casamento, está tudo em ordem, tudo arrumadinho, e aí vamos ter uma vida em paz. O moço deve ser dedicado no trabalho, dedicado nos estudos, se esforçar e não ficar de braços cruzados, né? Porque tem alguns que cruzam os braços, outros um pouco sonolento, e vai deixando as coisas assim. Depois casam, e aí a esposa começa a cobrar, e ele tem aquela situação de acomodação, e não acontece o que precisa acontecer na casa, numa família, que precisam realmente ser dedicados e trabalhadores e fazer aquilo que traz para a família um bom resultado. Então nós sempre ensinamos nas nossas reuniões da mocidade o amor que deve ter o casal de um para com o outro e também o respeito, porque quando nós falamos de amor, nós temos que falar de respeito. Amor quer dizer respeitar, considerar, até no falar, porque o marido, o esposo, não pode falar
forte com a esposa, ou falar alto, e nem a esposa com o esposo. Temos que falar num tom de voz carinhoso, amoroso, e assim que temos que fazer. E temos que ensinar depois os nossos filhos também, porque depois vêm os filhos, e se o casal não tem uma boa tratativa, os filhos vão aprendendo igual os pais. Se os pais gritam em casa, os filhos também gritam. Eles aprendem assim também. Mas se os pais falam suavemente, não é, com uma boa educação, eles também vão aprendendo assim. Então os casais têm que ter esta consideração, este respeito, este amor. É assim que vai bem. Um casal abençoado, um casal que busca o Senhor, que oram juntos, vai tudo bem. Mesmo nas provas, nas dificuldades, pode estar passando por uma situação difícil materialmente, mas o Senhor está presente e não falta nada. Parece que vai faltar, mas de repente o Senhor aparece e o que falta o Senhor supre para nós. Então a nossa mocidade não deve ter medo do futuro. Temos que encarar o futuro com coragem. Se tem alguém que está com medo, não tenha medo, tenha coragem e confia no Senhor, e o Senhor preparará todas as coisas. Ele abre os caminhos e provê para nós aquilo que necessitamos. Deus tem preparado de estar conosco o nosso irmão Tiago, ali de Manaus, ancião mais antigo, ali daquela região do Amazonas, e ele também tem alguma coisa que apresentar e também transmitir, pois ele é, desde criança, daqui de São Paulo, serviu o Senhor aqui, inclusive aqui no Brasil, irmão Tiago, e ele também tem alguma coisinha para falar. Então venha, irmão Tiago, por favor. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, pela salvação e vida eterna, como o nosso irmão Jesus acabou de falar. Pela graça de Deus, irmãos, quando nasci, meus pais estavam já nesta graça. Meu pai, desde o ano de 29, o Senhor chamou e revelou a ele, mostrou a ele a cidade de Presidente Altino em Osasco, e o Senhor colocou ele lá. Deus deu graça de iniciar a obra. A obra de Deus na região de Osasco começou em Presidente Altino nessa época. Foi a primeira igrejinha que começou. Hoje Osasco está uma grande irmandade. E Deus preparou, irmãos, como o irmão Jesus falou, que nós tivemos uma mocidade, uma infância juntos. Deus preparou, irmãos, de atender o culto de jovens ali em Presidente Altino, muitos anos. Eu contar para a mocidade, falei inclusive antes para o irmão acerca disso aí, porque é importante a mocidade saber como Deus usa e como Deus quer usar a nossa mocidade, porque eles são aqueles que o Senhor está preparando para o futuro. Irmãos, quando eu tinha, desde a infância, moramos aqui pertinho da Congregação Velha do Brás, comecei com 5 anos a recitar. Para mim é uma alegria recitar agora, porque com 5 anos subi num púlpito para recitar e, graças a Deus, pela minha mocidade e infância, todo o tempo servi a Deus. Mas quando tinha 11 anos para 12, o Senhor me arrebatou, já tinha me selado com a promessa com 9 anos, e o Senhor me arrebatou e me mostrou o estado do Amazonas e a obra que ia fazer. Não vou contar toda, porque não dá tempo de contar, é muita coisa, mas o que quero passar para a mocidade, irmãos, é que quando foi nessa altura, indo na Vila Maria, um dia de culto, como já tinha um contato com o anjo que tinha me acompanhado no arrebatamento, entrei no culto. A Vila Maria, naquela época, não tinha as outras igrejas vizinhas, então ela lotava muito. O corredor ficava lotado de irmandade em pé. Eu cheguei, consegui entrar. Quando cheguei, consegui chegar até o irmão que tocava baixo. Naquele tempo era os baixo tuba, campana grande. Consegui chegar ali. Dali para frente não dava para vir, porque estava super lotada a igreja.
Eu orei e o anjo falou comigo, disse, hoje você vai pregar a palavra. Ia fazer 12 anos. Falei, não, Senhor. Meu pai falou, quando eu falei com ele do arrebatamento, ele disse, quando você casar, então o Senhor vai se usar de você. Eu falei, só quando eu casar, agora não. Ele disse, não, vai começar agora. E naquele dia, irmãos, o Senhor me apertou, eu me escondi atrás do baixo do irmão, porque a presença de Deus era tão forte, e os irmãos creiam que eu via o anjo do meu lado falar comigo. Dizer, você vai pregar. Eu falei, não vou, Senhor, não levanto daqui, eu sou criança. O pai falou que não pode levantar criança. Ele disse, mas você vai levantar. Quando foi na hora, o Senhor não deu a palavra para os servos que estavam na frente. E o irmão que estava presidindo, o Senhor falou para ele que a palavra estava comigo. Então ele me perguntou para o irmão do baixo se tinha um menino aí perto do irmão, onde é que ele está? Eu falei, está aqui. Estava escondido, irmão. Eu me escondi atrás da campana, porque eu era criança, eu falei, eu não vou levantar. Mas o Senhor me levantou. E naquele dia Deus fez um milagre, irmãos, para confirmar que era o Senhor. Nós tínhamos uma irmã na Vila Maria que tinha ataque epilético, mãe de vários filhos. Ela, todo culto, as irmãs já tinham davam até o lugar, deixavam o lugar aberto, próprio, encoberto, tudo no chão, porque era certo, todo culto ela dava o ataque, ela caía. As irmãs acudiam a ela. E naquele dia, pela palavra, o Senhor libertou ela. Então, foi confirmado, mas acabou o culto, eu saí envergonhado. Saí que eu queria que o chão se abrisse para mim sumir. Porque eu dizia, o que eu fui fazer? Levantar na frente de uma igreja toda cheia de povo. Não está errado, mas era plano de Deus. Passado 15 dias, fui congregar na Vila Prudente, do Braz, a gente ia sempre lá, terça-feira. Servo de Deus, os dois servos, saudoso irmão Elias de Camille e o irmão João Clará, papai do irmão. Cheguei no culto, cuidava sempre de sentar no meio dos irmãos de idade, nunca gostei de ficar com meninada, sentava no cantinho com os irmãos. E o anjo chegou e disse, você vai pregar a palavra? Eu falei, não, Senhor. Lá na Vila Maria, eu me escondi e não teve jeito, mas aqui só se o banco for comigo, porque eu vou agarrar no banco e não saio. Tem 2 anciãos, eu não vou levantar na frente dos anciãos. Irmãos, e me segurei, mas o pai do servo de Deus, irmão Elias, saudoso irmão Elias, ele veio na ponta do púlpito e disse, irmãozinho, o Senhor te deu a palavra. E eu, segurado no banco, falei para ele, fiz sinal que não tinha. E ele voltou, encostou e o Senhor falou para ele, lê a palavra que eu dei para ele. Ele está te honrando como ancião. E leu a mesma palavra. Fiquei contente, foi bom. Se foi a mesma, então eu estou livre. Quando acabou o culto, ele me chamou, fui saudar ele. Ele disse para mim, falou, irmãozinho, o Senhor te deu a palavra, e te deu a palavra que eu li, porque você não levantou, o Senhor falou para mim. Ele está te honrando, você e o irmão João, porque são anciãos. Então, hoje o Senhor te ensinou a primeira lição do teu ministério, honrar os servos de Deus. Você fez bem não ter levantado, você aprendeu como fazer. Daqui para frente, toda vez que Deus te der a palavra, não te acanhe de levantar, mas espera e faz como fez hoje. Espera que Deus faça o servo sentir. Quando o servo sentiu, ele te chamou, a igreja viu que Deus fez ele sentir, então aceita a palavra. E assim, irmãos, Deus abençoou e quis contar, porque tem muita mocidade que está ouvindo, né, a nossa reunião hoje, e com certeza muitos têm desejo de servir a Deus. E a palavra diz, e desejar o bispado é um bom desejo e não é pecado, é bom. Mas aprendemos as lições boas da obra de Deus. Com carinho, com amor, Deus reveste, abençoa e dá, porque o futuro está aí, irmão. Hoje, nós que somos mocinhos, já estamos de cabelo branco, mas é porque pintamos, sabe? Eu e o irmão Elias ali, nós pintamos o cabelo, né? Para ficar bonitinho. E outros não pintam, tira logo tudo para não ter trabalho de pentear. Mas acontece que isso aí chama-se dias e anos.
Os 80 chega e a gente vai embora. Mas os moços futuros vão vir no nosso lugar. E se aprender as lições, bem-aventurados são. A obra veio até agora, 110 anos. E ela vai o tanto que Deus permitir na terra, com humildade e submissão da vontade de Deus. Quero contar rapidinho outra que aconteceu comigo. Isso para as crianças, viu? As crianças que estiverem ouvindo agora, prestem atenção. Eu tinha 7 anos, entrou uma aflição dentro de mim. Eu já trabalhava aqui, já ajudava a lavar a congregação do Braz Velha, mas entrou uma aflição tão grande que eu chorava direto. Minhas irmãs faziam de tudo, meu pai e minha mãe, para ver se me consolavam. Não tinha jeito. O desejo era que eu sumisse. E uma voz falava no meu ouvido: você vai morrer, você não vai viver. E eu sentia, irmãos, a destruição que vinha em cima de mim. E era criança, 7 anos de idade. Mas um dia eu fui no culto do Braz Velho, e eu estava de pé no corredor, e o irmão Miguel Espina, o saudoso irmão Miguel, estava anunciando os pedidos de batida e oração. Eu saí de lá do banco, corri, vim aqui em cima, peguei no paletó dele, e ele disse: o que você quer, menino? Ele estava anunciando e eu atrapalhei ele. Eu disse: eu estou atribulado, eu quero oração. Aí ele falou, inclusive ele riu, porque a minha família estava toda ali, e disse: o menino veio aqui me puxar o paletó, que ele quer estar atribulado. Eu nunca vi menino atribulado. Irmãos, na oração o Senhor me libertou, e depois de liberdade. Isso ficou gravado dentro de mim. Então, por isso, posso dizer agora para as crianças que estão ouvindo essa reunião: ora, seja fiel, o Senhor vai te abençoar também. Bom, agradeço a Deus, levarei saudação para todos os irmãos que for possível, né, irmãos, porque estamos nessa situação, mas levarei saudação para todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Amém.